Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos dar continuidade, né? Estamos falando sobre cura interior. Vamos abrir João capítulo 8, no versículo 32. Pois hoje estamos falando sobre verdades. E é justamente a verdade, que é Jesus, que nos liberta. Como diz a palavra, está aí na sua tela? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Nós estávamos falando, né, sobre quando a gente percebe a pessoa extremamente legalista. Expliquei sobre legalismo, né, a questão de manipulação que acaba gerando traumas na vida das pessoas. E eu quero continuar dentro desse contexto e pontuando o deslocamento. A pessoa, ela se desloca, ou seja, ela se defende das situações. Por exemplo, um problema com o pai, ou seja, aquela pessoa tem um problema com o seu pai, ela não fala para o pai, mas ela fala para outra pessoa que não tem nada a ver com a situação. Entende? Isso acontece muito quando eventualmente, né, a gente está no trabalho e a gente fica nervoso com o chefe, né? A gente não pode dizer aquilo que a gente pensa para o chefe. O chefe humilha, manda a gente calar a boca. E aí quando chega em casa, a gente desloca aquilo ali e desconta em quem? Na nossa família, na esposa, no marido, nos filhos. Casais que tiveram outros relacionamentos repetem no atual. Ou seja, a pessoa, ela teve um primeiro casamento, ela teve problemas naquele casamento, frustrações, traumas, quem sabe uma traição, quem sabe foi abusada no casamento. E aí quando ela termina aquela relação, aquele relacionamento, e ela vai para um outro casamento, quando ela olha para aquela pessoa, ela enxerga o que ela viveu lá atrás. Outro exemplo é um pai rígido. Ou seja, aquele pai, né, que dá o castigo numa filha, e aí aquela filha cresce naquele contexto de espancamento, de humilhação. E quando ela tem os seus filhos, ela vai acabar fazendo ou a mesma coisa ou pior do que fizeram com ela. Como diz a palavra em Jeremias, né? O coração do homem é enganoso, é corrupto. Mas Jesus disse: conheça a verdade. Conheça a verdade. Quero falar com você também um pouquinho sobre trauma. É uma experiência de alto impacto. A vida é como uma luta de MMA, ou seja, golpes administrados. O trauma é uma experiência de alto impacto que nos derruba. Entende? Trauma se arrasta por anos, a vida toda sendo machucado naquela área. Trauma pode ser uma experiência de dor que oculta dores mais profundas. Eu me recordo de uma situação que chegou até mim alguns anos atrás. E a criança chegou para mim e falou assim: pastor, o que é que eu fiz para sofrer tanto na vida? Cheguei para essa criança e falei: ô meu filho, por que você está dizendo isso? Pastor, meu pai
Eu não posso agora dentro da minha casa pegar um miojo para comer que meu pai fica reclamando, fica falando um bocado de coisa. E aí eu ouvi aquela criança e fui conversar com a mãe. E perguntei, né? Mãe, essa situação assim, 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 está acontecendo? Ô pastor, eu não sei nem mais o que é que eu faço. Eu falei, por que a pessoa está fazendo isso com ele? Pastor, porque ele acha que pelo fato de não ser filho dele de sangue, ele tem que dar melhor para o filho dele do que para ele, do que para esse que não é filho. Aí eu perguntei, tá, mas quando a senhora foi conviver com ele tinha quantos anos? Pastor, quando ele veio morar comigo, meu filho tinha 5 meses. Eu falei, mas na cabeça dessa criança, ele é o pai. E aí, gente, foi difícil. O pai não era crente, só a mãe. Foi difícil. Então são coisas que acontecem que geram traumas. E aí, como diz, né? O trauma é uma experiência muito difícil e que ela derruba a pessoa. Essa criança, que com 12 anos de idade, teve que sair de casa. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, né? Não está aqui no meu sermão, mas eu entendo que tem pessoas que, quem sabe, possam ter enfrentado ou enfrentem situações como essa. Jesus quer curar o seu coração. Trauma pode ser uma experiência de dor oculta. E que na realidade, ali por trás, tem dores muito mais profundas. Muitas das vezes aquela pessoa, aquela criança tímida, pode ser também porque ela é humilhada na escola. É aquilo que a gente chama de bullying. A criança cresce com aquele trauma, fica retraída. Vamos entender agora um pouquinho sobre a raiz do problema, viu, gente? O sofrimento, o sintoma, é altamente importante para saber se alguém está bem ou não. E a pior doença é aquela que não dói. Pastor, a pior doença é aquela que não dói? É aquela que não dói. E aí eu fiz uma pergunta: qual a importância do sintoma? O sintoma é a única forma de ilustrar, de denunciar que essa pessoa não está bem. Se o seu casamento não funciona bem, é importante que esse relacionamento faça um sintoma. Se financeiramente você não funciona bem, você não está bem, é importante que esse sintoma sinalize. Entende? Aí você pergunta, pastor, mas para que o sintoma? Para que você pare e para que você busque a verdade, busque ajuda. Reflita. Uma coisa interessante é que no sofrimento é que você vai procurar ajuda. Quando tudo está bem, a gente não procura. Mas quando a gente começa a sofrer, a gente lembra de Deus. Deixa eu te falar. Deus, Ele está com os braços abertos. Ele te ama. Mas, se permitir ser curado, tem um objetivo maior.
E esse objetivo não é somente você buscar a Deus quando você está sofrendo, mas é principalmente buscar a Deus quando você está curado, está curada, para ser usado como instrumento do Pai para curar outras pessoas. Isso é maturidade. Isso é o entendimento de fazer o ide, servir ao Senhor com alegria. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. Esse sofrimento é muito importante para a gente saber que dentro de nós alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando chega alguém pedindo para mim fazer uma oração, e ali eu pergunto: o que é que você está sentindo? Você quer que eu ore por qual causa? Qual é a situação? E ela me explica, e o Espírito Santo me fala que é um sintoma, eu não oro. Por que eu não oro, gente? Porque o papel do sintoma é evidenciar, é mostrar que existe uma situação que precisa ser resolvida. Então, por exemplo, a doença dos dias de hoje se chama depressão. E aí chega alguém: pastor, ora aqui, por essa pessoa, ela está com depressão. Eu dou atenção a essa pessoa para me saber a origem dessa depressão, se ela é orgânica, porque o nosso corpo, a partir do momento que a gente vai vivendo, acaba gerando uma depressão. Se ela é espiritual, você sabia? Aí tem a questão da depressão espiritual, porque a pessoa se permite, a mergulhar em muitas crenças, faz muitos pactos, e existe a tristeza profunda por causa do sofrimento. Então, quando eu oro para que Deus vá até o trauma, até a ferida para curar. Eu quero que vocês entendam e aprendam a tratar a causa. Sabe por quê? Porque o trauma, ele traz infantilização. A gente já falou sobre isso. Ele estagna o nosso crescimento emocional. Entende? O trauma, ele produz sintomas, e a dor guardada não ajuda. O salmista fala assim: enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos envelheceram. É por isso que eu preciso ser adulto e abrir o coração. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sarareis, e a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Entende? O meu papel nessa ministração não é doutrinar igrejas, não é. Mas eu quero aproveitar que esse vídeo ele vai para pessoas que eu não imagino, e eu imagino que possam chegar a líderes, que nos dias de hoje a ovelha precisa de um pastor, de um pai, de um conselheiro. Ela não precisa de um juiz. E muitos líderes acabam se perdendo. Por quê? Porque a ovelha vem à casa de Deus com a intenção de confessar pecados, e pecados para que haja cura tem que ser verbalizado, e aquela pessoa que é o líder dela não tem maturidade, vive também dentro de traumas, com uma vida infantilizada, e aí usa o legalismo
a doutrina humana para abusar e matar as ovelhas. Pensa nisso. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Sintomas, eles denunciam que existem verdades caladas, reprimidas, represadas. Você sabia disso? A depressão é justamente verdades caladas. A revolta são traumas que são verdades caladas. A revolta é só o sintoma. O trauma, ele também produz distorção de realidade. Eu coloquei aqui o exemplo. Ele olha o marido. Aliás, ela olha o marido e vê o pai. Olha Deus e não o vê como pai. A maioria das situações, a maioria dos traumas, das frustrações, aonde a pessoa ela não consegue olhar para Deus como um pai, ela não consegue se relacionar com Deus como pai, ela tem dificuldade de entender a linguagem de Deus como pai, que é uma linguagem de correção, porque ela não vê no seu pai aqui na terra a figura masculina como um pai que protege, porque a correção ela tem como objetivo de proteger. E aí a pessoa, literalmente dentro da igreja, precisando de libertações, com traumas, não consegue se relacionar, não consegue ler a Bíblia, não consegue entender a voz do Pai. Outra coisa que eu quero pontuar é que o trauma produz máscaras e papéis. Ou seja, um homem ou uma mulher muito espiritual não julgue pela roupa, pelo cabelo. Pastor, mas a pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um ser humano. Na realidade aquilo ali é só um personagem. É só um personagem. Não, mas é porque, pastor, Deus falou para mim que eu tenho que criar o meu cabelo. Aí na proporção que a mulher cria o cabelo, também cria a língua. Não, meu irmão, varão, vou contar um exemplo para vocês. Máscaras e papéis. A gente caminha, a gente vai enxergando muita coisa, vivendo muita coisa. Em uma certa feita, eu fui convidado por uma família para participar, em comunhão de uma festa de noivado. E aí a gente foi. Quando eu cheguei lá, nessa festa de noivado, só a família mesmo, a moça chega para mim e falou: pastor, eu chamei o senhor para o senhor me proteger. Eu falei: o que está acontecendo? Não, porque o pai do meu noivo, ele congrega em uma tal denominação, não cabe aqui, e ele começa a falar umas coisas dizendo que é Deus, mas eu entendo que não é Deus. E aí eu falei: tá bom, eu tô aqui, a gente está aqui junto. Esse pai chegou. A coitada da mãe
reprimida. A gente via que a mulher estava com a mordaça, não podia dizer nada. E aí, né, foi me dada uma palavra, eu trouxe um versículo, foi dada uma palavra para ele, e na palavra que ele deu, eu percebi claramente ele manipulando. Ou seja, ele estava ali, mas ele queria dizer como é que seriam as coisas nesse noivado. E aí a coisa ficou tão demais, que quando terminou eu chamei ele pertinho de mim, olhei para ele e falei: é desse jeito que você quer que seu filho seja feliz? Ô pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você está matando o seu filho. Resumindo, passou aquele momento, 8, 10 dias depois eu só soube da notícia que esse jovem, ele conseguiu uma arma, e ele estava tão oprimido dentro do quarto dele, que ele pegou a arma para querer fazer algo com a vida dele, só que ele não teve coragem, ele atirou na parede. E aí realmente o noivado acabou, não aconteceu. Então, é necessário entender que quando há máscaras, quando há papéis, ali tem um trauma ali que precisa de cura. Entende? Eu coloquei como exemplo aqui, José ficou escondido no papel de governador. Depois de 20 anos ele fala para os seus irmãos. Um outro sintoma que o trauma produz é repetição da dor. O pai abusou, casa com o marido abusador, o líder abusa espiritualmente. Ou seja, o pai: não, porque você tem que casar com a pessoa certa, para você não dar para aquilo, para torta, para isso, para aquilo. Aí ela consegue o marido e casa. E aí o marido ali: não, porque você precisa entender que tem que ser desse jeito, que não sei o quê. E aí embora, outro abuso. Quando vai para o líder espiritual, a mesma coisa. Não, por quê? É a repetição da dor. A questão da transferência, né, nos relacionamentos, eu já falei isso, trauma produz. Toda pessoa machucada numa área passa a machucar outras pessoas. A pessoa que foi abusada, ela vai repetir, ela vai abusar. E entenda, eu não estou aqui para dar legalidade para o erro, mas a maioria das vezes, aquela pessoa que abusa de crianças, na realidade é porque ela foi abusada. Entende? Então a gente precisa entender que toda pessoa machucada, ela vai machucar. Ou seja, aquela pessoa que foi rejeitada, ela vai ter uma tendência a repetir, ela vai rejeitar também. Salmo 139, no versículo 23 e 24, diz assim, ó, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi, quando ele fala, ele escreve isso, ele entende que a verdade tem um potencial. E esse potencial é o quê? É para curar, é para libertar.
Não é para deixar guardado lá na despensa, não. É para tocar nos assuntos, por mais difícil que seja. Eu já estou quase encerrando. Eu quero falar somente sobre um outro ponto que nos traz a verdade. Porque um trauma, ele abre dois caminhos. Uma ferida, ele vai ter dois caminhos. Um é que esse trauma, ele vai te adoecer. E eu comparo como o caminho largo. É o caminho mais fácil. Eu esconder a dor, eu colocar a máscara. Toda dor que você nega retorna como um sintoma na alma e depois no seu corpo. Eu vou repetir. Toda dor que você nega, ele retorna como um sintoma na sua alma. Depois aqui, ó, o câncer. O outro caminho é que o trauma, ele vai fazer você crescer. E aí, esse fazer você crescer é justamente a porta estreita, que é a porta de Jesus. Quando a gente entende que vai nos fazer crescer, nos faz perguntar para nós mesmos: onde eu caí? Onde foi esse caminho errado? Ou seja, eu percebo que eu tenho que fazer o caminho de volta. Uma coisa que eu quero destacar antes da gente fechar essa mensagem, um outro ponto que nos traz a verdade, é que um trauma, ele abre dois caminhos. O primeiro caminho é que o trauma, ele vai te adoecer. Ou seja, eu comparo como o caminho largo. Se eu entendo que vai me adoecer, que é o caminho largo, eu entendo que eu quero esconder a dor. Toda dor que você nega retorna como um sintoma na alma e depois no seu corpo. Ó, toda dor que você nega, ele retorna com um sintoma aqui, ó, na mente, e depois sai aqui, ó, na carne, que é o câncer. O outro caminho que o trauma abre, e que eu comparo como a porta estreita, é justamente aquele caminho que vai te fazer crescer. Nos faz perguntar: onde eu caí? Onde eu fui? Onde foi esse caminho errado? Ou seja, eu percebo que eu tenho que fazer o caminho de volta. Lembra? 2 Crônicas 7,14. Quebrar as fortalezas aqui, ó, na nossa mente. E fazer a escolha pela mudança. Fazer a escolha pela mudança. João capítulo 15, no versículo 15, a Bíblia diz assim, ó: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouve de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Pensa nisso. Pensa nisso. Jesus é o teu amigo. E Ele está aí do teu lado. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu coração.
Não tenha medo. Eu sei que muita gente que está me assistindo ou está me ouvindo está chorando. Chora. Chora. Bota a mão no seu coração. Vamos adorar o Senhor. Isso, fecha os seus olhos. Fecha seus olhos e fala com o Pai. Fala: Pai, eu entendi. Eu entendi, Pai, eu quero cura. Se você quiser gritar, grite. Dê o grito de libertação. Fala com Deus, fala. Tanta amargura esconde o medo de não acertar. Bota tudo pra fora. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, eu sei que você sente a presença de Deus aí. Deixa Ele te abraçar. Aleluia. Enchi meus olhos de esperança. Glória a Deus. Comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura minhas lembranças. Cura o meu altar. Fala pro Pai, fala. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, os teus filhos estão com a mão no coração, Pai. Pai, que não seja nessa hora as mãos deles, mas seja as tuas mãos. Vai curando, Pai. Vai curando, Senhor, os traumas. Cura minhas lembranças. Fala pro Pai, fala assim: Pai, cura-me. Eu não quero, Pai, viver, ó Deus, com a mente infantilizada. Libere perdão. Libere perdão, libere perdão. Mesmo que a pessoa tenha morrido, libere intercessoriamente. Fala para Deus: Deus, eu quero liberar perdão, não quero mais ficar preso a esses traumas. Fala para Deus, fala: eu perdoo, eu perdoo. E vai dizendo aí o que você está perdoando. Aquela palavra que foi lançada quando você foi espancado, foi espancada. Quem sabe abusada sexualmente. Oh, fala, coloca tudo pra fora. Vomita essas palavras. Fala, fala. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, cura-me, cura-me,
cura-me, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, canto Himalai. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Aleluia. Você vai cantar, você vai profetizar agora. Uma nova história Deus tem pra mim. Canta. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Não, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, a minha bênção será sobre ti. Você será abençoado, a sua vida vai mudar. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Se você estiver sozinho, estiver sozinha, dê um abraço em você mesmo. Se você estiver com algum familiar, abrace esse seu familiar. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas dos céus. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, oh. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Receba a bênção de Deus. Eu te abençoarei. Receba o cuidado do Pai. Eu te abençoarei. Oh, aleluia. Glória te damos, Pai. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, oh. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E
tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Aleluia. Que você receba a bênção de Deus. Que você receba todas as promessas de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.